Quem diria que faz quase uma década que a franquia de filmes baseada nos best-sellers da autora J.K. Rowling estaria chegando ao final? Quem diria, inclusive, que o terceiro filme, dirigido por Alfonso Cuarón, foi lançado há... What? Sim, a gente tá ficando velho. Aqui quem fala é o João e nesse vídeo eu vou explicar o porquê que o terceiro filme da saga Harry Potter é o mais forte na minha opinião. Ah, não esquece de se inscrever e avaliar o vídeo. Primeira coisa que eu quero falar é a história do filme, que no seu todo não é muito diferente do livro não. Tem algumas adaptações, algumas falas de uns personagens sendo ditas por outros, mas a história num todo funciona muito bem, e é como um grande espelho pro livro. Primeiro que a gente tira o foco do vilão principal da saga, que é o Voldemort, e pela primeira vez a gente tem de fato uma nova ameaça, o prisioneiro Sirius Black. E sinceramente toda a direção desse filme e a abordagem desse tal assassino fazem com que esse filme seja ainda mais intenso do que os dois primeiros. Eu fiquei mais tenso sabendo que um assassino fugiu de Azkaban e provavelmente estava na escola tentando matar o Harry do que sabendo que o Lorde das Trevas tinha voltado. Tudo isso por causa da direção imersiva desse filme. Agora os personagens são adolescentes, é introduzido um elemento de romance que vai ter um resultado lá pro final da saga. Além disso, nós somos introduzidos aos marotos, ao mapa, o conceito de lobisomem, animagos, clarividência, viagem no tempo, dementadores, bicho-papão. Se você achava os dois primeiros filmes imersivos, esse aqui pega o mundo da magia e entrega pros fãs uma coisa completamente diferente. Sem falar das reviravoltas que o filme dá. O fato do rato do Ron, que a gente conhece por 2 filmes agora, ser o Pedro Pettigrew, o verdadeiro maroto que traiu os pais do Harry. O fato do Sirius Black nunca ter virado as costas pra Lilian e o James, de ele ser um homem inocente. O fato do Harry ter visto ele mesmo conjurando o patrono achando que era seu pai. Ou até mesmo a descoberta do Harry que o Sirius Black era seu padrinho. Essas coisas são trabalhadas no filme de uma forma que quando esses twists aparecem, você começa a enxergar todos os acontecimentos de outra forma. É uma direção bem sutil, é uma grande quebra de expectativa que nenhum dos filmes anteriores nos proporcionaram. Nem os filmes seguintes. No máximo Relíquias Parte 2, com toda a história do Snape lá. O Hagrid tem mais o que fazer aqui também, é interessante ver a dinâmica dele como professor. O filme é cheio de simbologia, cada cena nos conta um pouco da história, seja de forma gritante ou sutil. Eu adoro como o professor Snape dá a primeira aula dele de defesa contra as artes das trevas, que é a aula que ele sempre quis dar. Nessa aula, ele fala sobre lobisomens, o que é incrível porque no final a gente descobre que o professor Lupin só não estava dando essa aula e foi substituído exatamente porque ele é um lobisomem. Enfim, é muito cuidado colocado no roteiro desse filme que faz com que ele seja um dos pontos fortes. Tá, esse filme ele tem um bom trabalho com os personagens, e por mais que a atuação do trio principal não seja a melhor dos 8 filmes, ainda assim é muito boa. A gente tem uma dinâmica do Harry com a Hermione. Harry entra em conflito ao descobrir que o Sirius é seu padrinho. Isso traz um lado mais vulnerável e vingativo dele, que não havia sido explorado. Mostra que o Harry não é um herói perfeito e digno 100% do tempo, e eu acho isso válido. A Hermione também mostra um pouco mais desse lado, usando um artefato que alunos não podem ter acesso para presenciar todas as aulas. Ela tá mais confiante nesse filme também, ela tá se tornando cada vez mais empoderada com o passar dos anos. Já o Ron, ele não faz muita coisa, na pior das hipóteses ele ainda assim é um ótimo alívio cômico. Ele tem algumas partes muito boas, mas ele não tem tanta importância quanto nos 2 primeiros filmes aqui. Dessa vez eles dão um espaço maior pra Hermione brilhar. A gente tem o Fred e o George ajudando o Harry, dando aquela sensação de que eles são como irmãos pra ele. O Snape tá ótimo aqui também, a gente vê o lado mais protetor dele com os alunos. Os pontos mais altos em questão de personagem, na minha opinião, são os marotos. Não só o Pedro Pettigrew, como o Lupin, que tá ótimo nesse filme e serve como uma figura paterna pro Harry. E o Sirius, que é meu personagem favorito, e eu adoro o fato dele já ser um personagem bem bidimensional. Aqui a gente vê 2 lados dele, o Sirius enlouquecido e furioso, que fugiu de Azkaban, e também o Sirius compreensivo, carinhoso e até um pouco paterno. O Harry tem realmente várias figuras paternas, né? Enfim, eu adoro o Gary Oldman, ainda mais quando ele faz um personagem muito surtado. O Dumbledore tá ótimo aqui. Esse foi o primeiro filme com o Dumbledore sendo interpretado pelo Michael Gambon, porque o Richard Harris tinha falecido na época, né? E a mudança de ator nesse filme foi até que sutil, porque a direção do Dumbledore foi muito boa. Já no Cálice de Fogo... Harry! Você colocou seu nome no... No geral, esse filme explora ainda mais os personagens e dá características pra eles não se prenderem nos arquétipos deles. Agora eu vou falar do ponto mais alto desse filme, a direção de Alfonso Cuarón. O cara conseguiu trazer um filme que é consistente com os 2 primeiros, sendo um filme bem diferente, bem mais obscuro, não só nos temas, mas também na paleta de cores mais fria. Aqui a gente tem uma Hogwarts mais acinzentada,
uma estética mais fria. Quase como se toda aquela esperança dos 2 primeiros filmes fosse transformada em medo e solidão. A gente vê bastante isso no roteiro, nas próprias cenas que constroem uma separação enorme entre o Harry com as outras pessoas. Aqui, mais do que nunca, nós sentimos a solidão do personagem, e isso é fantástico. E eu não preciso dizer que a cinematografia é impecável, né? Eu adoro a inquietude da câmera que viaja pelo cenário, trazendo uma sensação de mistério. Os takes são mais longos e isso traz uma fluidez melhor. Não é cheio de cortes desnecessários, por outro lado aproveita cada take perfeitamente. Esse plano sequência da conversa entre o Harry e o Arthur é um grande exemplo disso. A história flui, assim como os movimentos de câmera. E eu adoro a introdução de cenários novos também, como a Casa dos Gritos, ou até Hogsmeade. É tudo muito chamativo visualmente. A direção de arte realmente tá de parabéns. E uma curiosidadezinha, o diretor falou pros 3 principais escreverem redações sobre os personagens, e o Rupert Grint entregou as folhas em branco, dizendo que é exatamente o que o Ron faria. Sei lá, eu achei legal comentar. E pra finalizar, eu não ia falar de mais nada, mas a trilha tá incrível também. Aqui a gente tem novos temas, eu gosto que são temas mais obscuros e trazem um lado mais melancólico do mundo bruxo. A trilha sonora é excelente também. Fico surpreso que não ganhou um Oscar. No final, sendo seu filme favorito ou não, o que podemos dizer é que a mudança da direção possibilitou uma gama enorme de possibilidades para filmes futuros. Obrigado, Alfonso Cuarón. Bom, galera, por hoje é isso. Por favor, avaliem o vídeo e se inscrevam para mais conteúdo. Eu adoraria ouvir sugestões nos comentários. Aproveitem a quarentena para produzir em casa. Nunca é bom ficar sem fazer nada. Até a próxima.